Enquanto o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva investe nas relações exteriores, onde recebe abraços, de onde recebe sinais sempre muito generosos e gentis, próprio das relações exteriores, da diplomacia. A diplomacia é feita de gestos, de simpatia, pela frente, pelas costas, as coisas acontecem, os desafios continuam os mesmos. Aqui no Brasil, nas relações interiores, a confusão campeia. Então há uma diferença muito grande entre o Lula lá, lembra da campanha, o presidente era Lula lá, tinha uma musiquinha e tal, então. Tem uma diferença entre o Lula lá no exterior e o Lula kkkk aqui nas relações interiores, principalmente nas relações com o Congresso Nacional. Ontem, no Canal Livre, tive o privilégio de participar do Canal Livre, discutíamos Thaís Freitas, da Rádio Bandeirantes, Fernando Mitre, Rodolfo Schneider, o nosso Fernando Schiller, que vai conversar com a gente hoje. Falávamos, e o Rodrigo Orengo, nosso Rodrigo Orengo, eterno, maravilhoso, e também chefe de cozinha, Rodrigo Orengo. A gente discutia justamente as relações interiores, justamente as relações entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. E em busca de uma resposta que não é fácil. Onde é que está o problema? Porque entrando no 5º mês de governo, Lula não conseguiu aprovar nada que interessa para ele, para o governo dele. Porque o Congresso Nacional derrubou, por exemplo, na semana passada, a mudança que o governo queria fazer na política de saneamento, no marco do saneamento. Ainda bem que derrubou, mas isso ainda bem para nós, mas ainda mal para o governo, porque o governo queria fazer as mudanças e não conseguiu. Não conseguiu o número de votos mínimo para manter as mudanças, para executar as mudanças que foram derrubadas por decisão da maioria do Congresso, e uma maioria importante. Precisavam de 257 votos para conseguir o que conseguiram, tiveram quase 300 votos. Opa! Aí começa. Aí o barata voa, né? A culpa é do Padilha! O Padilha! E todos falando mal do Padilha. E de fato, o Padilha não conseguiu. Não conseguiu. Então a culpa é do Padilha. Bom, mas peraí. O Padilha tem o poder, porque o que é ter o poder? Você pega, faz um acordo e o acordo vira realidade. Ele vai lá, faz o acordo não vira realidade. Então ele não conseguiu. Objetivamente o Padilha não conseguiu, é culpado. Mas você vai olhar por que ele não conseguiu. Porque ele faz um acordo e o acordo que ele faz não vale porque dentro do governo o que ele vai levar como acordo que ele celebrou não é respeitado. Então, o problema não é que ele não tem poder de mudar, ou até tem nesse sentido, mas não o respeitam dentro do governo. E isso reflete na relação e na imagem que ele tem fora do governo. Ele passa a ser desrespeitado como um agente de representação do governo no Congresso Nacional. Ministro das Relações Institucionais, as relações passam a não ser institucionais, relação nenhuma, Padilha. Aí o próprio Padilha começa a sentir a dificuldade e a resistência dos outros. E fica fácil apontar o dedo pro Padilha. Troca o Padilha, pá, dá uma chinelada no Padilha. Mas e o Rui Costa, ministro da Casa Civil, que não aprova e não referenda os acordos do Padilha? E os ministros que têm dos partidos, União Brasil, MDB, PSD, PSB, esses 4 partidos têm 12 ministros. E esses 4 partidos, em tamanhos diferentes, chegando à União Brasil, os 48 deputados da União Brasil votarem contra o governo, 12 ministros, 12 dos 37 estão nesses 4 partidos. E aí os deputados desses partidos votaram contra. Aí você vai dizer, ué, pau nos partidos. Aí você vai ver, os ministros não conseguem nomear os cargos de 2º e 3º escalão. Tem 400 currículos esperando aprovação, porque não passa pelos crivos políticos do governo Lula.
Então onde é que está o problema? O problema é simples. O presidente Lula se dedica às relações exteriores, onde é super bem tratado, onde ele faz os discursos, onde ele faz as promessas, onde ele fala o que ele quer, tudo que ele fala sai, e aqui dentro, tudo que ele quer, tudo que ele fala não acontece. Por quê? Porque precisa fazer acordo com o Congresso Nacional. Então, seria de se esperar que, a essa altura do campeonato, o governo estivesse usando a sua força de largada dos votos obtidos, claro, não foi um massacre, ganhou por pontos a eleição, mas ganhou, né? O que é melhor? É melhor ser Lula ou Bolsonaro? É melhor ser Lula, ele ganhou, o Bolsonaro perdeu, então é melhor ser Lula. Ué, ganhou a eleição, mas devia estar usando isso para aprovar as medidas, implantar os projetos, e, no entanto, não está conseguindo. Porque o Lula, deste terceiro mandato, achou que se tivesse tendo distribuído os ministérios para os partidos que formam, na matemática, uma maioria, e dando uns cargos aqui e acolá, e distribuindo umas verbas aqui e acolá, umas migalhas para pombo, ia resolver. Não é assim. Ele vai ter que dividir o poder, e dividir o poder é mudar a agenda. Dividir o poder é conceder na agenda. Dividir o poder não é convencer aqueles que não estão contigo a aprovar as suas ideias. Então eu quero transformar o saneamento porque eu quero que as estatais tenham poder que o projeto de saneamento tirava, o original. Então eu vou voltar à ideia de que a estatal vai ter poder. O Congresso diz, não vai. Ah, mas está aqui o cargo, 12 ministérios, 200 bilhões. Não vai. Mas não vai. Mas eu quero, mas não vai. Então, vai ter que entregar a agenda. Vai ter que entregar a agenda. Entregar a agenda não é cargo, entregar a agenda não é dinheiro. Entregar a agenda é não fazer só o que quer fazer. E fazer também o que não quer fazer, mas que compõe o pacote. Não dá para ficar resolvendo tudo na canetada. Tem que ser no acordo. No acordo. Não adianta ficar criticando taxa de juros. Ele está criticando taxa de juros todo dia. Não vai mudar ele criticar a taxa de juros todo dia. Agora criticou em Londres. Atacou, dizendo ele, Roberto Campos, não tem nenhum compromisso comigo. Ele tem compromisso com quem? Com o Brasil? Não. Ele tem compromisso com outro governo que o indicou. Ele tem compromisso com aqueles que gostam de taxa de juros altos. Quem é que gosta de taxa de juros altos? O Bolsonaro gostava de taxa de juros altos? É isso? É isso que ele quer dizer? Mas o Bolsonaro gostava de taxa... Por que o Bolsonaro ia gostar de taxa de juros altos? Por que o Paulo Guedes ia gostar de taxa de juros altos? Porque eles eram vendidos ao sistema, sabe? Que ministro da Fazenda que gosta de taxa de juros altos? Que presidente da República que gosta de taxa de juros altos? É um desastre para o governo taxa de juros altos. Por quê? Porque atrapalha, não consegue fazer nada, fica amarrado, política restritiva, o país não cresce. Resultado, temos o que temos. Inadimplência em alta. Nós estamos com a inadimplência em alta. Veículos não estão vendendo, está vendendo menos carro, as pessoas estão sofrendo mais, vai piorando a qualidade de vida de todo mundo, o emprego pode até voltar, mas volta num ritmo pequeno. A quantidade de emprego por dólar investido é cada vez menor. E aí? Como é que sai desse enrosco? Começa com humildade, conversando com as pessoas. O presidente da República, tido como mestre das negociações políticas, está guardando para ele o jeito de trabalhar. Imagina um faixa preta de karatê que não entra no tatame. Luta tanto quanto eu, se não entra no tatame. Então, Lula está prometendo voltar ao tatame. E a partir dessa semana disse que vai voltar ao tatame. Na semana passada teve uma reunião com o Padilha, inclusive, em que disse a ele que ele estaria, a partir deste momento, empoderado para ser realmente o interlocutor. Então, o que é empoderar um ministro? É dar carta branca para ele. Não é carta branca para ele fazer o que quiser, mas dar carta branca para fazer aquilo que a definição do ministério dele contempla. E ele tem que ter o poder para fazer acordos. E se fizer acordo ruim, troca. Agora, ele não pode fazer um acordo ruim ou bom
e o acordo dele não valer, porque daí o acordo não é nem ruim nem bom. Ele faz papel de trouxa. Ou alguém acha que o Alexandre Padilha está adorando fazer papel de trouxa, aquele jogador de futebol que fica pedindo a bola e ninguém passa a bola para ele. Não está certo, não está bem montado. Aí Lula pega e dá uma frase em apoio ao Padilha, dizendo que é o melhor cara para cuidar da negociação, isso disse ele lá fora. Depois de, na reunião do Conselhão na semana passada, sugerir que ele deveria ter um desempenho no Congresso igual ao que tem no Conselhão. Quer dizer, é uma lá, uma cá, e vai fragilizando. Chega uma hora que é inevitável tu trocar o ministro. Ele disse que não vai trocar o ministro agora, que o ministro vai ficar. Então, que proteja o ministro, que dê a ele o poder que ele tem que ter. O ministro da Pesca tem que ser a palavra final sobre a pesca. Ainda que, não, na minha opinião, não deveria existir Ministério da Pesca. O ministro da Fazenda já está conquistando o seu tamanho. No começo foi recebido com desconfiança, o mercado olhando para o Haddad de uma forma meio torta. Hoje, o Haddad é considerado, olha, está aí um defensor contra os gastões do governo, contra a irresponsabilidade e uma voz sensata. Conquistou um tamanho diferente, bom para ele, bom para ele. Lula não deu uma peitada nele. Lula está dando mão forte para ele, embora Fernando Haddad tenha levado algumas bolas nas costas. Uma delas, talvez a mais significativa, foi prometer que as compras feitas até $50 vindas de online, principalmente site chinês, não falava em site chinês, mas é evidente que são sites chineses, seriam taxadas aqui. E falou, deu entrevista, eu, a Débora, o Fábio, a Juliana, entrevistando o secretário executivo do Ministério da Fazenda. Oh, como vai ser? E ele falando, e a gente, então vai ser assim? E ele respondia, e a gente achando que ia valer, e ele também, pelo visto, né? Então era uma entrevista, a entrevista deve ser a entrevista mais maluca do mundo, né? Se a gente recuperar, a gente fazendo pergunta séria, ele dando resposta séria, e o presidente da República, àquela altura, provavelmente já tinha decidido que não ia ter aquele troço, e a gente discutindo aquilo, porque parecia que ia ter, de repente vem o presidente, não vai ter mais, não vai ter mais. Aí o Fernando Haddad teve que voltar atrás. Mas não importa, o fato é, tem um tamanho, tem um peso e consegue impor, de alguma maneira, a agenda dele, ou pelo menos aonde ele vai, as pessoas levam a sério, porque sabem que, mesmo tomando uma invertida do presidente aqui ou ali, ele é o cara da Fazenda. Agora, o Padilha precisa ficar do tamanho do Haddad na sua função. Ele não pode ser um sub-interlocutor com o Congresso, um mini, sabe? Não dá, não pode. Liliput, ele é o negociador, mas de Liliput. Não pode funcionar assim. Então o presidente Lula, voltando agora da Inglaterra, viu príncipes, reis, rainhas e tal, né? E volte com humildade. De uma pessoa normal, que não se sinta um rei e que faça o que ele já fez em governos anteriores. Chama para conversar, são 2 cafés da manhã, 2 almoços, 2 jantares, tem que tomar cuidado com a forma física. Dia desses aí, ele estava preocupado, disse que ia começar a fazer dieta para perder um pouco da barriga, ele disse. Então, come pouco, come uma frutinha, toma um cafezinho sem açúcar, mas senta para conversar, recebe as pessoas, ouça, faça os ajustes necessários para aprovar a agenda possível, não a agenda impossível, que é impor ao Brasil um modo de ver que o Brasil não quer. O Brasil não quer ser um país socialista. O Brasil não quer ser um país socialista. Então não adianta ficar tentando empurrar coisinhas aqui e ali, porque tem no seu grupo de apoio pessoas que querem um Brasil socialista. Não vai virar. O Arthur Lira não vai deixar, o Rodrigo Pacheco não vai deixar, o Congresso Brasileiro não vai deixar. Não vai funcionar. Sociedade civil não vai deixar. O Brasil também não quer um país extremado, nem para um lado nem para o outro. A gente já mostrou qual é o nosso DNA. O nosso DNA é do equilíbrio. É centro-esquerda, centro-direita, tudo bem. Agora, nós não queremos a extrema-direita, nós não queremos a extrema-esquerda. Então, não adianta ficar buscando concessão aqui e ali e tentando empurrar golzinho de mão. Golzinho de mão não vai sair. Então, talvez, nós vamos torcer, porque ele recebeu alguns reveses, mas esses reveses não são fundamentais. Ele não perdeu nenhuma matéria fundamental. Essa mudança no saneamento, que bom que ele perdeu, mas não era fundamental para o governo vencer aquilo.
Mas tem o arcabouço. O arcabouço vai passar. Todo mundo é a favor do arcabouço. Não tem jeito. Todo mundo acha que tem que mudar as regras, porque afinal o teto já foi pro vinagre e tem que ter alguma coisa no lugar. Mas e a reforma tributária? Ontem eu levantei uma questão que eu vou deixar aqui colocada para a gente voltar a discutir isso no momento oportuno. Se o governo realmente quer fazer a reforma tributária, se ele vai lutar e gastar ficha política realmente para mudar tudo e comprometer, de repente, a arrecadação, embora seja algo que o Brasil precisa, é de se perguntar se o governo vai querer comprar essa briga. Vamos acompanhar. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a minha opinião sobre o assunto.